A paz do Senhor Jesus, amados irmãos em Cristo, agradecemos ao nosso Deus por mais um dia que assim Ele tem nos concedido. Hoje, 13 de junho de 2024, estamos aqui para gravarmos mais um vídeo, programa Jesus Palavra Viva, e nós vamos estudarmos o livro de Esther. Amém? Vamos estudarmos o livro de Esther para que eu possa aprender com você aprender comigo, e assim nós procurarmos a cada momento nos aperfeiçoarmos na palavra do nosso Deus. Amém? Assim sendo, amados irmãos, nós vamos estudarmos o livro de Esther, mais o capítulo 1, que vai do versículo 1 ao versículo 22. A palavra do nosso Deus diz assim no versículo 1: E sucedeu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Amém? Nós conhecemos esta passagem bíblica. Assuero, seu nome governante, seu nome Medo, mas o seu nome natural era Xerxes, onde, como assim o texto diz, ele governou da Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, naturalmente sobre 127 príncipes. Amém? Mas antes de entrarmos literalmente no texto, nós vamos estudarmos que os medos era o povo que habitavam na antiga Ásia, no período do século X ao século VII antes de Cristo. E eles tinham deuses, mas tinha dois deuses principais, que eram Orinás e Arinã, que era o deus do bem e do mal. Mas eles também tinham os deuses da água, do fogo, do ar, da terra, do sol, da lua. Todos esses deuses eles adoravam. Amém? Mas também, para que nós possamos entendermos mais um pouco sobre os medos, nós vamos lermos lá no livro de 2 Reis, capítulo 17, versículo 3, onde a Bíblia diz assim: Contra ele subiu Salmaneser, rei da Síria, e Oséias ficou sendo seu servo e dava-lhes presentes. E você pode me perguntar, mas o que é que tem a ver Salmaneser, rei da Síria, onde a sua capital era Nínive, tem a ver com o texto dos medos e persas? Pois bem, nesse mesmo texto, no capítulo 17 do livro de 2 Reis, a Bíblia diz assim: No ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria, e fê-los habitar em Halã e em Rabor, junto ao rio Gozã, e nas cidades dos medos. Então nós já vemos aqui, amados irmãos, que os medos eles já existiam há muitos e muitos e muitos anos atrás. Mas neste versículo 6, em rápidas palavras, para que nós não tenhamos dúvidas, a palavra do nosso Deus diz: no ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e transportou Israel. Parece um pouco sem nexo este versículo, mas escute aí. Quando nós vemos a palavra Samaria e a palavra Israel, nós vamos lá para o livro de 1 Reis, a partir do capítulo 12, onde o filho de Salomão não quis ouvir os anciões e ouviu os jovens da sua época. E a palavra que ele tinha para as 12 tribos de Israel era essa: assim que, se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Estas foram as palavras que Roboão, filho de Salomão, disse às 12 tribos de Israel. Então, 10 tribos seguiu para o norte, onde ficou sua capital Samaria,
E 2 tribos, Benjamim e Judá, ficaram com o filho de Salomão, Roboão. E as 10 tribos tinham como seu rei Jeroboão. Amém? Amados irmãos, a Bíblia ainda também nos ensina que no livro de Esdras, no capítulo 1, versículo 2 e 3, a Bíblia diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Observe que no livro de Esdras, Ciro, ele autoriza para que o templo fosse reedificado. Aí lá em Isaías 44, 28, a Bíblia diz assim: quem diz de Ciro é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém: tu serás edificada, e ao tempo tu serás fundada. Amados irmãos, é lindo quando nós estudamos a palavra de Deus, e Deus, na sua onisciência, onipotência, onipresença, nós entendemos a sua glória. Claro, nós entendemos como homem, mas como a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, o espírito do homem, ele só entende as coisas do homem, mas o Espírito de Deus, ele revela as coisas gloriosas que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Então, amados irmãos, nós vamos entendermos que tanto Isaías como Jeremias, eles profetizam sobre a queda da Babilônia, onde os medos e persas iriam governar todos os reinos, né? O período medo-persa. Amém? Mas para que nós possamos concluirmos, a Bíblia nos ensina lá no livro de Daniel, no capítulo 9, versículo 1 e 2. A Bíblia diz assim: no ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, eram de 70 anos. Os estudos mostram que Daniel já tinha uma certa idade, quase 90 anos, quando ele chega este período, para que ele interpretasse as 70 semanas, e assim nós observamos que o nosso Jesus, ele tem uma forma de trabalhar que muitas vezes, na maioria das vezes, é além da nossa compreensão, da nossa imaginação, não é verdade? E para concluirmos, a Bíblia diz em Daniel, capítulo 5, versículo 31, que Beltesazar faz aquele banquete, e ele pede para que traga as taças e os tesouros da casa do Senhor, para que naquelas taças bebessem os seus amigos, as concubinas, não é assim? Que a Bíblia diz, capítulo 5, versículo 1, o rei Beltesazar, e a Bíblia diz que ali ele decreta a sua morte, pois o nosso Deus, que é ontem, hoje, eternamente, ele viu, ele observou, ele entendeu, não se pode profanar com as coisas que Deus santificou, e apareceu um dedo, a mão no forro da casa, no estuque da casa, onde não tinha quem interpretasse, chama Daniel, e Daniel interpretou a visão que Beltesazar teve. E ali, quando nós vamos para o versículo 5, capítulo 5, versículo 31 deste texto que nós estamos mencionando, a Bíblia diz assim: e Dario o Medo ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos, ou seja, ali Beltesazar morre, versículo 30. E no versículo 31, Dario
ocupou o reino. Amém? Glória seja dada ao nome de Jesus. Amados irmãos, nós aprendemos nesta conclusão da introdução que na Ásia Antiga, os Medos, ali era habitada pelas tribos iranianas. Amém? Nós aprendemos também que Deus usa Ciro, como o texto diz assim, como também o nosso Deus encarregou o rei Ciro, dizendo, tu serás edificada, e ao templo, tu serás fundado. Então aqui nós observamos que no Império Medo-Persa, Deus usa Ciro para abençoar o povo de Deus, o povo de Israel. Nós também vemos nessa conclusão dessa introdução que o nosso Deus, ele usa Isaías, ele usa Jeremias, ele usa Esdras nos propósitos do nosso Deus e revelou os seus profetas os mistérios para abençoar, cuidar e proteger o seu povo Israel através da nação dos Medos e Persas. Amém? Também nesta conclusão de introdução, nós observamos que Daniel, ele fala maravilhosamente, ele estando dentro da nação dos Medos e Persas, onde é revelado, onde ele entende a interpretação das 70 semanas de Daniel, que essas 70 semanas chegam aos dias de hoje e os dias que virão. Amém? Amados irmãos, o nosso Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele entende, ele compreende a tua causa. Quando nós olhamos para Israel, nós compreendemos que Deus assim cuidou, como Deus cuida de você. Mas a Bíblia diz que para que eu e você entendamos, possamos compreender o sobrenatural de Deus, tem que ser através do jejum, a oração, a consagração e a humilhação. Não existe outro caminho para que nós possamos entendermos o sobrenatural de Deus. E aonde eu viver, aonde você está, aonde você morar ou viver, nós somos o brilho de Deus, o brilho do Espírito Santo, por onde eu e você passar. Amém? E a glória de Deus, ela vai estar em nossas vidas. E os mistérios e propósitos, que quando nós olhamos nessa introdução, que o nosso Deus via, compreendia e levantou homens para proteger e abençoar seu povo, e nesses últimos dias, que antecedem o arrebatamento da igreja, onde nós precisamos evangelizar, anunciar o ID de Jesus, pois Jesus está voltando. Amém? Não esqueça, Jesus jamais esquecerá de você. Deus tem propósito em nossas vidas, na tua vida. Amém? Amados, no próximo vídeo, nós vamos entrarmos literalmente no texto de Esther. Eu convido você para que nós possamos orarmos, concluindo esta introdução. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, maravilhoso, santo e justo, te agradecemos por mais esta maravilhosa oportunidade, te pedindo, Deus eterno, através do Senhor Espírito Santo, que visite, meu Pai, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão com início de depressão. Senhor, meu Deus, nós te pedimos uma cura, meu Pai. Senhor Jesus, através do Senhor Espírito Santo, levanta pregadores. Nós somos os rabiscos, os remanescentes desta geração. Meu Deus, visita aqueles que necessitam. Senhor, supre as suas necessidades. Santo, justo e fiel. Senhor, Deus eterno, nós te pedimos na beleza da sua santidade, em nome de Jesus, em tudo e por tudo. Amém, amém, amém.